Você está aí provavelmente presa em um ciclo infinito de pensamentos acelerados, cheia de preocupação, coração disparado, aquela inquietação interna carregada de medo. E o pior, essas sensações elas não vão embora nem na hora de dormir. Talvez você está até tentando ignorar, mas algo lá no fundo te diz que isso não é normal. E a dúvida surge: quando é a hora e quem eu devo procurar para me ajudar? Hoje eu vou te revelar os principais sinais que você deve ficar atenta, porque eles demonstram que a sua relação com a ansiedade precisa de uma atenção urgente. E o mais importante, eu vou te ajudar a entender exatamente por onde começar. E se você não me conhece, meu nome é Marissa Viana, eu sou psicóloga e aqui nesse canal eu te ajudo a construir uma relação saudável com a ansiedade. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre uma ansiedade saudável e uma ansiedade disfuncional. Nós vamos falar também sobre os 4 sintomas de alerta máximo que indicam que você deve buscar um tratamento para sua ansiedade. E também nós vamos falar sobre quais profissionais você deve buscar para te ajudar nessa caminhada. A ansiedade, ela é uma emoção, assim como a alegria, tristeza, a raiva, ela é uma resposta natural e adaptativa do nosso cérebro a situações de perigo, de medo, de estresse. E a grande função dela é melhorar a nossa capacidade de lidar com situações que são difíceis no nosso dia a dia. Ela serve como um mecanismo de alerta que prepara o corpo para lidar com uma ameaça potencial, ativando a nossa resposta de luta ou de fuga. E não só isso, ela também nos prepara para lidar com eventos que são importantes e que requerem de nós uma preparação prévia, como por exemplo, vamos supor que você vai dar uma palestra. A ansiedade ela vai vir para te alertar de se preparar para essa palestra. E por conta disso, as características de uma ansiedade saudável são, em primeiro lugar, ela é temporária e pontual. Então, ela surge como uma resposta a situações que são específicas, pontuais, e ela desaparece quando a situação a ameaça ela passa. Ela também serve para motivar o seu comportamento, ou seja, ela te ajuda a se preparar para eventos que são importantes na sua vida, como, por exemplo, provas, entrevistas, apresentações, aumentando a sua atenção e o seu foco. E ela também costuma estar conectada à realidade, ou seja, se eu estou diante de uma ameaça ou de uma situação que requer de mim uma preparação, eu vou sentir uma ansiedade condizente com esses eventos da minha vida real. Já na ansiedade que é disfuncional, por outro lado, é quando essa resposta a uma ameaça, a uma situação, ela se torna crônica, excessiva, desproporcional, prejudicando o dia a dia da pessoa, gerando sempre um sofrimento. Então, por conta disso, as características de uma ansiedade disfuncional em primeiro lugar, ela é persistente e intensa. Então, os sentimentos dessa ansiedade, eles acabam persistindo por longos períodos e eles não diminuem mesmo quando a situação ameaçadora ela já passou. A ansiedade disfuncional, ela também traz um impacto negativo na vida diária da pessoa que sente, porque na maioria das vezes, por conta do medo, as pessoas ansiosas, elas acabam evitando todas as situações que são desafiadoras para elas de alguma forma. Como, por exemplo, a pessoa ela começa a evitar sair de casa, por quê? Por causa de medo de enfrentar o trânsito, medo de perigo, medo de ter, às vezes, até uma crise de ansiedade fora de casa, o que acaba prejudicando muito a capacidade dessa pessoa de viver uma vida normal. E outra característica é que muitas vezes as pessoas que sofrem com essa ansiedade disfuncional, elas enxergam ameaças desproporcionais com a realidade, como por exemplo, imagina uma situação aqui, imagine que alguém que sente medo intenso de ficar doente a ponto de evitar lugares públicos, contato com as pessoas, mesmo quando não tem nenhuma ameaça real de infecção. Isso é um exemplo clássico de como a ansiedade ela pode distorcer a realidade e prejudicar a nossa vida no geral. E agora nós vamos falar sobre os 4 sinais de alerta máximo. Fica bem atenta. E antes disso, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Toda semana nós temos vídeos novos. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, deixa o seu like para que eu possa ajudar você e mais pessoas que sofrem de ansiedade. E o primeiro sinal de alerta máximo são os sintomas físicos persistentes, como
palpitações, dificuldade de respirar, tensão muscular, insônia, cansaço, problemas digestivos que não têm outra explicação médica, podem indicar uma ansiedade clínica. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal muito completo, onde eu trago todos os sintomas de ansiedade, os físicos, cognitivos, comportamentais e emocionais. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo e no card para você vê-lo após esse vídeo. E o segundo sinal de alerta é a preocupação excessiva e difícil de controlar. A pessoa ela sente que ela não consegue parar de se preocupar, seja com coisas do dia a dia, como trabalho, saúde, relacionamento, sempre de uma maneira exagerada. Inclusive, como se ela sempre estivesse esperando o pior. E isso, gente, causa um grande sofrimento, atrapalha tanto a vida, porque a pessoa ela não consegue simplesmente desligar a preocupação e acaba se sentindo sempre exausta, cansada. E o terceiro sinal de alerta é a evitação. Esse sinal sempre acompanha o ansioso. E o que sempre antecede a evitação é o medo, com aquela sensação intensa de que algo ruim vai acontecer. Inclusive, na ansiedade patológica, o medo, muitas vezes ele é exagerado ou irracional. E esse medo ele pode te levar para evitação, que é quando a pessoa ela tenta fugir de situações, lugares, pessoas que as deixam ansiosas. Por exemplo, alguém com medo de falar em público pode evitar apresentações no trabalho, mesmo que isso prejudique a sua carreira. Essa pessoa ela faz de tudo para não enfrentar aquilo que causa ansiedade para ela, porque só de pensar na situação ela já começa a passar mal. Esse medo ele também pode te levar para paralisação, que acontece quando a ansiedade ela é tão forte que a pessoa ela se sente congelada e incapaz de agir. É como se o corpo e a mente travassem diante de uma situação que gera muito medo. Então, por exemplo, alguém pode ficar tão ansioso antes de uma entrevista de emprego que na hora simplesmente a pessoa ela não consegue falar, dá branco, ela não consegue pensar direito, ela trava, congela. E o quarto sinal de alerta são os episódios de pânico. Bom, as pessoas que experimentam ataques de pânico intensos, que sempre são, né, gente, repentinos, que têm características de medo extremo, sensação de sufocamento, tontura, sensação de desmaio, ou até aquela sensação iminente de morte, que é horrível, podem estar lidando com um quadro disfuncional de ansiedade e precisa ficar alerta. E juntando aqui todos esses sinais, algo importantíssimo de considerar é a duração com que esses sintomas estão acontecendo e o quanto eles atrapalham a sua vida. A Associação Americana de Psiquiatria, nas suas diretrizes, ela diz que se você tem experimentado sintomas prejudiciais da ansiedade por pelo menos 6 meses, é fundamental você buscar ajuda. No entanto, também é importante notar que não é necessário você esperar esses 6 meses para buscar ajuda. Se a ansiedade está interferindo significativamente na sua vida cotidiana, trabalho, nas relações sociais, amorosas, no sono e em outras áreas, busque ajuda o quanto antes, mesmo que esses sintomas não tenham durado os 6 meses. O objetivo é evitar que a ansiedade ela se agrave e afete mais ainda a sua qualidade de vida. E como psicóloga clínica eu te oriento, quanto mais cedo você buscar ajuda e tratamento, maiores são as chances de prevenir que a ansiedade ela se torne crônica e assim você pode evitar o agravamento também de outros problemas de saúde mental. Mas ok, Marissa, eu identifiquei que eu preciso de ajuda. Com quem eu devo buscar essa ajuda? Em primeiro lugar, eu quero te orientar que busque um bom psicólogo que te atenda pela terapia cognitivo-comportamental, porque essa linha ela tem tratamentos baseados em evidências científicas eficazes para tratar a ansiedade. Consulte também um psiquiatra, porque ele vai poder te avaliar e verificar se existe a necessidade de um tratamento medicamentoso para te ajudar a controlar os sintomas da ansiedade. Em alguns casos, o tratamento combinado entre medicação e terapia pode ser mais eficaz. Em outros, somente a terapia já vai trazer uma mudança necessária para ter uma boa qualidade de vida e uma relação saudável com a ansiedade. E uma dica de ouro que eu quero te dar nesse vídeo de como buscar ajuda é começar a conhecer mais sobre a atenção plena,
que é uma das técnicas hoje mais estudadas e validadas pela ciência por conta da sua eficácia no tratamento da ansiedade. Se você tiver interesse em se aprofundar nesse tema, eu sugiro esse livro, que foi o que me introduziu nessa área e de certa forma mudou e muito a minha vida e me ajudou a sair das crises de pânico que eu estava tendo ali numa época da minha vida, que eu ainda vou contar isso aqui para vocês. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição abaixo. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.